Começa então mais um bate-papo com Jandira. Bem-vindos ao nosso canal. Você é importante para a divulgação desse trabalho, para chegar em corações longe de nós e fazermos a diferença na vida de cada pessoa. Nós temos hoje um convidado especial, nosso tema é juventude. E para esse trabalho, eu queria iniciar dizendo assim: você é muito importante, jovem. Você é vida, você é futuro, você é existência. E quando existimos, precisamos, para que nos enxergue, tomar decisões certas, tomar decisões numa linha reta. Tome decisões boas para você. Isso se chama plantação boa, para que amanhã você possa colher e, o mais importante, pessoas à sua volta colherão também. Bem-vindo ao nosso podcast. Começa agora o bate-papo com Jandira Oliveira. O nosso convidado do dia traz também uma convidada. O Projeto Algo Novo trouxe hoje a Carla Regina, que trabalha aqui conosco. E se apresenta aqui para esse povo. É um prazer estar aqui, nesse bate-papo com a Jandira, com o Natan e toda a equipe, participando e falando com a juventude, Eu gosto muito da juventude, me identifico muito com a juventude. Então, creio que hoje eu vim também acrescentar, junto com o Natan e a equipe, coisas boas para vocês. Meu nome é Carla Regina. Tenho 3 filhos, sou viúva, moro ali no Rosa Neves. Se você precisar, estou ali no Rosa Neves, mas também aqui no Projeto Algo Novo, para atender vocês. E ela tem histórias interessantes. Ela é aquele tipo de mulher que trabalha com jovem, falando: senta aí, cala a boca. E ela ia alugar uma casa um dia, e do lado da casa funcionava um espaço que trabalhava com vendas de drogas. E aí o pessoal falou com ela: você vai ter coragem? Ela falou: vou, ainda vou pôr isso para ajudar a limpar meu quintal. E assim, numa conversa bem extrovertida, eu digo que ela tem jeito, porque cada jovem, independente da prática, sabe que ela conversa com eles com carinho, com amor, e que quer o bem deles. Então eles se identificam com ela e ela se dá bem com eles. Ela fala: cala aí, senta aí, cala a boca, e eles se sempre escutam. Mas é legal, porque ela tem sempre uma palavra de incentivo. Eles se levantam daquele lugar diferente. Então, bem-vinda ao nosso podcast. Obrigada. Prazer, E que bom que você foi escolhida para estar aqui. Vai interagindo conosco, se sentir vontade. Agora, nós vamos apresentar o nosso convidado do dia. Seja bem-vindo. Muito obrigado. É um prazer te ter aqui nessa roda de bate-papo e, assim, agradecida pelo seu sim. A gente sabe que a correria do dia a dia não é fácil, mas você conseguiu arrumar essa agenda para nós. Quem é o Natan? Ô, Jandira, muito obrigado pelo convite, Eu fico feliz de estar participando. Quem é o Natan? Meu nome é Natan William. Pela juventude eu sou conhecido como Karma com K. Eu sou mestre de cerimônias, fotógrafo, multiartista, Eu faço faculdade de artes visuais. E acho que antes de chegar nesse ponto, do que eu faço, quem eu sou, assim, fora de casa, acho que tem que lembrar que eu sou filho da Karina, eu sou neto da Nilza, neto da Solange, e eu fui criado numa família que 80% são mulheres, sabe? Então, assim, eu fico muito feliz e com muito orgulho disso. Tem essa raiz, assim, do cuidado, do carinho já de berço, mas fora isso, eu trabalho com a juventude, principalmente com a arte e educação. Eu ensino o que eu sei, o que a gente aprende lá fora nas grandes instituições, a gente traz para a periferia que não tem muito acesso a isso. Então, assim, a fotografia, a fala rimada, a poesia, eu ensino isso para os jovens, adolescentes. Ensina dança?
Dança não, já tentei aprender a dançar, mas eu sou muito travado. Não dá. Não dá. Muito bom. Primeira mensagem da fala do Nathan. Criado por 80% com mulheres. Tem referências. Tem aquela música que diz: mulher, mulher, do barro em que você foi gerada, jamais tirei um 10, sou forte, mas não chego aos seus pés. Então a gente sabe que esse cara tem coisa boa para passar. É isso que ele falou aqui, eu tento ensinar. E ele ainda falou, ensinar o que eu aprendi em grandes instituições. Uma delas é a fonte de vida que a família passou para ele. Um abraço a essas mulheres guerreiras que criaram o Nathan, que hoje aqui transforma vidas e trouxe essa fala para nós. Por que trabalhar com jovens? Podia ser tantas coisas na vida, né? Criança, idoso, mas você escolheu a juventude. Podia ser tantas outras coisas, né? Assim, aceitar às vezes o mercado de trabalho, né? Querer buscar esse sonho de ilusão que é ficar rico, milionário, essas coisas, né? Mas assim, eu acho que meio sem querer, sabe, que eu comecei a trabalhar com criança e adolescente. Porque eu não tinha muita vontade não, pra falar a verdade eu sou um pouco introvertido. Não parece. E acabou que o trabalho me ensinou a ser comunicativo com as pessoas, né? Então, assim, desde que eu era adolescente, né, a gente sabe que na periferia muita gente sofre com vários problemas, né? Seja a desigualdade social dentro de casa, né? Ou ansiedade, depressão, né? Que é o mal da era moderna, né? E assim, quando eu era adolescente, eu sempre quis alguém que chegasse em mim e falasse, não, o que você está sentindo? Vamos fazer alguma coisa e tal aqui. E eu não tive muito isso não, sabe? Eu tive muito pouco. Então eu fui crescendo e falei, tá, se eu não tive alguém para me ajudar, eu vou ser essa pessoa para ajudar alguém que precisa. Então, foi aí, sabe? Então começou às vezes com as pessoas que eram mais próximas de mim, meus amigos. Eu via que às vezes eles faziam alguma coisa que não era tão da hora, ou tava se autodestruindo, né, com os vícios. Eu falava, tipo assim, dava uma dica. Eu falei, olha, eu não vou mandar você parar, porque eu não tenho essa autoridade. Você faz se você quiser. Eu tô te falando que, tipo assim, é uma coisa que vai te fazer mal, né? Seja lá o que for, né? Seja o ato mesmo ou algum vício, alguma coisa assim, sabe? Segunda mensagem do Nathan. Nós não queremos, com esse podcast, dizer a cada jovem que nos escutar, faça diferente. Você precisa parar. Nós não queremos com isso, não. Até porque você tem liberdade de escolha. Exatamente. Mas nós estamos aqui para dizer para você, como ele acabou de falar, são dicas. Escolha certo. Dá tempo de voltar atrás. Dá tempo. Começa de novo. Fala, pode falar. Dá tempo. Dá tempo. Sabe? Dá Sempre tempo. dá tempo, sempre. E é isso que a gente quer deixar aqui nessa manhã. Nós conhecemos muitos casos, trabalhamos com o projeto Algo Novo e nós conhecemos várias situações. E numa delas, Nathan, né, Carla? A Carla vai saber lembrar disso lá no trabalho da padaria. Nós montamos uma padaria num lugar onde tinha muita juventude, mas do outro lado eles ficavam lá um tanto de jovens. E esses jovens ficavam ali porque eles vendiam. E aí, Nathan, nós começamos a olhar aquilo que quando a gente entrou exatamente, a gente não sabia o que acontecia naquela área. Mas nós começamos a observar, e eram tão jovens. Isso é para você que está entrando agora para esse tipo de atividade, né, Nathan? Sim. Isso é para você. Nosso carinho aqui. Quer falar, Nathan? Me continuar aqui? Eu queria complementar que é isso, né? Assim, o Projeto Algo Novo, ele é uma das ferramentas onde muitas das vezes o jovem pode sair disso, né? Porque, assim, a realidade que a gente tem é o quê? Por que o jovem está ali? Muitas das vezes na casa dele ele não tem o que comer, né? Muitas das vezes ele não tem ali
um exemplo dentro de casa, né? Pode estar vindo de uma família que os pais já têm esse hábito ruim de abuso com drogas ou outros tipos de vício, né? Seja com bebida, apostas, né? Então, assim, o que vem para ele fácil é o dinheiro do mundo do crime, muitas das vezes, e eles não têm conhecimento de que existem instituições que fazem esse projeto social que pode tirar ele dali de fato, né? Quer dizer que a gente vai empregar ele? Não. Pode ser um sonho, né? Só que, assim, orientar, porque a gente sabe que existem outras ferramentas, né? Às vezes ele pode aprender um ofício, né? Igual, por exemplo, eu dou aula de fotografia, que esse ofício ele possa tirar uma renda dali, né? Ainda mais no dia de hoje, qualquer celular você consegue fazer um trabalho, né? Então, Você escutou? uma dessas... Isso é para você que está nos acompanhando nessa hora. Isso é para você, família. Às vezes, Natan, não é nem o jovem que está interessado com essa rapidez, mas uma mãe que está com o coração agoniado, né? Querendo que o filho tenha outra chance na vida. É para isso que esse podcast está aqui. É para você, mãe, que quer o melhor para o seu filho. Eu penso que toda mãe quer. Mas tem as histórias, como o Natan colocou, que às vezes o próprio pai e a mãe não teve oportunidade, não teve chance e escolheu o lado mais fácil e ensinou para os filhos essa linha. Dá tempo de voltar atrás. Nosso objetivo aqui é dizer para você que enquanto houver amanhecer, nós abrirmos os olhos, dá tempo de mudar qualquer coisa. Que nossas palavras penetrem aí, sabe, no seu coração, na sua mente, e você se veja da forma que você é. Um ser humano muito importante que pode transformar a sua própria vida com a sua mudança de decisão e de atitude. Verdade. O projeto funciona muito com encaminhamento. Então, você é bem-vindo. Rua Jequitinhonha, número 70, bairro Sevilhar, Ribeirão das Neves. Se nós pudermos, e aqui, olha a parceria aqui, se nós pudermos contribuir para a sua mudança verdadeira de vida, eis-nos aqui. Amém? Quer falar? Pode falar, eu queria perguntar, aproveitando o gancho, fala pra gente aí quais os dias que funciona aqui o projeto, o que vocês têm a oferecer, porque eu tô chegando para conhecer mesmo, né? A gente fez um primeiro contato antes em uma outra instituição, né, na parceria, de uma atividade muito legal, né? Muito legal, eu senti falta ali da juventude, né, dos homens, que era o programa para poder a gente conversar sobre a comunicação não violenta, né? Porque hoje em dia, infelizmente, a violência está assim, tomando conta das ruas e das redes sociais também, né? Aí eu queria saber se de você, fala pra galera. Muito bom, muito boa a fala do Natan e muito boa a oportunidade que ele está nos dando para falar da comunicação não violenta. De repente nós estávamos e fizemos um encontro de 3 etapas, porque o assunto é vasto. E nós falamos e nós entendemos naquele pequeno curso que nós não estamos sabendo conversarmos uns com os outros. Nem mesmo dentro da nossa própria casa, você acredita? E assim, vem fazer parte, nós montaremos esse trabalho aqui no Projeto Algo Novo e você vem aprender junto conosco a como praticar essa comunicação não violenta. Às vezes chega no extremo, porque iniciou, como a gente está falando de famílias e tudo, dentro da nossa casa com uma comunicação violenta. Então, nós podemos mudar isso. E aqui, quanto mais pessoas, porque aparece aí o nosso contato, então liga para nós, fala, dê sugestões de como esse projeto pode te ajudar de alguma forma e liga para nós falando, eu gostaria de participar do curso da comunicação não violenta. Tem muito aprendizado, tem muita coisa. No último encontro que nós tivemos aqui, que foi aqui no projeto, um dos encontros foi aqui, nós tivemos muito choro, porque nós descobrimos que o que estava sendo comentado, e numa dinâmica que a psicóloga fez, nós voltamos lá atrás e vimos que ainda tinha muitas feridas. E nós choramos muito e
aliviamos e desabafamos por causa de coisas que começaram dentro da nossa casa. Dá para começar mudando a nossa família, para a gente conseguir ser aquilo que a sociedade precisa e espera de nós. Sim. Então, nós estamos aqui de segunda a sexta, nós estamos de 9 horas da manhã até as 16 horas. Caso seja preciso, porque a gente precisa resolver alguma coisa externa, a gente coloca no nosso Instagram, tá aqui também, acompanha a gente, para que você saiba se a gente precisar fechar. Mas é muito raro isso, viu? Nós estamos sempre aqui para te atender. Na Rua Jequitinhonha, no número 70, no bairro Sevilha A, pertinho do centro de Ribeirão das Neves aqui, tá bom? Participa aqui conosco. Obrigada, Natan. Nós estamos juntos, meninos. Quer falar? Mediante essas falas, né? O Natan falou que foi criado, né? Pelas mulheres, né? Eu fui criada também pelos meus avós, a minha família tudo ali. E eu fui nascida e criada em periferia. Então o desejo de trabalhar com a juventude veio dali. Na época eu era referência, porque era líder. E assim, a maioria das minhas amigas sempre meninas vulneráveis. Né? E como eu fui nascida e criada ali na favela, morava na cabana Pai Tomás, ali era um respeito muito grande, que o traficante da época, que era amigo do meu pai, então ele acolhia a gente assim, como família, então nada acontecia conosco. Levava pra escola, né? Levava pra escola. Da rua de baixo, onde eu mudei depois, né? Eu me levava pra escola, então eu tinha um carinho por eles. Eu não entendia aquilo, mas eu sempre queria estar perto, de alguma forma, para ajudar, então. Eu não sabia que fazia um mal, assim, estar ali perto, mas estava ali. Eu gostaria de estar ali sempre. Então, assim, esse trabalho desenvolveu mediante esse lugar que eu morei. E eu vou falar que eu não tive um pouco envolvida, não porque eu envolvi. Sim, começa aí, né? Assim, eles chegam assim, compra uma marmita pra mim, leva isso aqui pra mim, começa a captar o jovem dessa maneira, né? Sim. Você não percebe, mas eles têm a maldade por trás de coisas vistas, né? Toma aqui esse dinheiro pra você comprar um negócio pra você, um refrigerante. Então, contudo, eu aprendi a roubar, né? Eu comecei a ter aquela maldade, eu lembro que na época... Então, eu fui aprendendo esses artifícios, conheci, né, a Jandira, minha família, e ela foi uma pessoa, assim, com uma luz, um anjo de Deus, né? Ela não entendia também na época, e eu tive que tomar uma responsabilidade muito grande de cuidar das minhas irmãs, eu entendi que aquilo não era vida pra mim. E eu larguei as minhas irmãs e fui pra vida que eu achava que era boa pra mim. Então, aí, elas estavam muito Padre Macedo na época, que eu lembro que eu tomei um ranço Padre Macedo. Porque todo dia ela chamava eu e minha irmã para participar de um ambiente de fé na época. Eu passava correndo, ela falou, volta. Elas passavam escondidinho, abaixadinha pra eu não ver, volta, tá na hora. Então você ganhou dela na insistência. Muito. Perseverança. E ela ganhou mesmo, foi da última vez que eu tava muito drogada, eu tava muito alcoolizada, eu passei na rua. 3 da manhã, que eu levantei pra ir no banheiro e cheguei na janela do nada. Às 3 da manhã, essa menina passando com a sandália na mão, assim, ó. Com a sandália na mão e mancando, era de salto. Então ela tava mancando e errou a casa. A casa minha era aqui e a casa dela aqui. Ela errou a casa, passou direto. E lá no final da rua não tinha nada, tinha só mato. E eu cheguei da rua e gritei, volta! Aí parece que ela... E voltou e entrou. E eu já entrei na minha casa. Era tarde, não dava pra fazer nada. Lembrando que eu já era casada, já tinha 2 filhos. Então, o meu esposo não entendia. Meu Deus, você não pode se meter na vida das pessoas assim, não. A mãe dessa menina vai te xingar. Eu falei, mas a mãe dela nem tá aí, nem o pai. Eu preciso mandar ela voltar. Aí eu vi ela entrando e fui dormir. Tem coisas que acontecem na nossa vida que nós não sabemos explicar. Eu vou lá saber, mas aquilo, naquela época que iniciou com coisinhas básicas, fez dela uma mulher que hoje casada, com 3 filhos, deu conta da família, enterrou o esposo que teve uma enfermidade grave, mas ela cuidou de tudo para ele e se transformou numa grande mulher que ajuda a juventude hoje na comunidade. Tem que fazer isso mesmo, tem que fazer igual você fez, porque assim, se a gente não fizer, e o que vai ser? Ficar jogada à rua?
a qualquer maneira, porque assim, o poder público ele não entra na periferia, ele tem as ações dele muito centralizadas, né? Nos bairros de elite, no centro da cidade, ele não vai lá no Rosanense para ver o que está acontecendo. Sim. Só na hora da eleição, né? Ano da eleição. Aí aparece todo mundo, né? Então a gente tem que agir, mais pessoas têm que agir, né? Igual eu, igual você, né? Você também, a gente tem que agir mesmo. Eu falo que nós precisamos, esse papo traz muitas mensagens, que nós precisamos, isso que o Natan falou, governo e sociedade. Nós precisamos trabalhar juntos para que as coisas melhorem para muitos que às vezes não conseguem chegar ao governo, outro. Nós precisamos montar esse trabalho. É família, é vizinho, sabe? Eu estou falando que eu era vizinha. E hoje a Carla não é, ela aprendeu a roubar, ela já usava maconha, hoje ela não é uma grande traficante, porque o mundo estava encaminhando ela para essa área, porque uma vizinha chegou na Carla. Exatamente. Pode ser você, agora que está vendo aí, você pode fazer a diferença na vida dessa pessoa, dessa jovem, dessa criança. Ela tinha 13 anos, a outra tinha 12. E eu queria que as duas, meu Deus, eu vi, nossa, tá faltando família ali. Sim. Mas hoje nós olhamos ao nosso redor, Natan, nós olhamos, cara, e nós pensamos, não é problema meu. Pode ser, se a Carla fosse uma traficante, talvez o meu filho estivesse lá trabalhando com ela. Pode ser problema meu amanhã. Então, se nós nos unirmos para fazer o bem, nós estamos aqui fazendo nenhuma apologia a situação alguma, nós estamos querendo bater de frente com o traficante, não é nada disso, cada um com a área que escolheu. Mas nós estamos dizendo que essa vida é difícil e cada coisa que eu estou falando aqui, como ela acabou de relatar, eu vivi na pele, eu sei exatamente o que eu estou falando com cada jovem que eu trabalhei, que ela trabalhou, que o projeto Algo Novo agora abraçou a causa também, junto com o Natan e muitas outras pessoas que entendem o nosso trabalho e sabem que a palavra de Deus fala muito de amor ao próximo. Amor ao próximo. Mas nós precisamos entender o que é esse amor ao próximo que ele fala. Sim. Porque tem situações que eu prefiro ignorar essa fala e viver a minha vida, o meu mundinho. E se nós vivermos o amor ao próximo de verdade, no contexto que ele é, nós podemos fazer a diferença no nosso bairro, na nossa rua, na nossa cidade, na nossa comunidade, no nosso país. Então, na vida, na humanidade. Então, que essas palavras entrem, sabe? Nós não queremos que elas se percam no vento, não. Que essas palavras entrem e façam morada e que a gente veja algo novo começando. Ouça o barulho. Você tem até um bordão já, né? Já. Acrescentando a fala, né, do pessoal aqui, ontem eu fui fazer umas compras e eu não estava conseguindo chamar o Uber. Eu peguei e falei assim, não é para não poder ir de Uber não. Então eu fui do supermercado BH até na estação do móvel. Carreguei meu cartão. E tinha uma moça sentada, mas estava tão cheirosa que eu ia falar do cheiro dela, que estava muito bom. Mas já era ali um gatilho para o que ela estava sentindo. Ela olhou para mim com o olho cheio de lágrimas. Eu falei, tá difícil. Ela falou, tá. É ter essa percepção de quando o outro sentar perto de você, você ter essa sensibilidade de atender ele. Empatia, né? Tem que ter. E ela falou isso. Eu tô tão cansada e eu faço tudo pros outros, eu não tô fazendo nada para mim. Eu falei, então faça para você. Dá tempo? Dá tempo. Nós estamos falando aqui de dar tempo. Dá tempo. E aí, né, a gente entrou dentro do ônibus e tudo, eu falei, vou cantar uma música pra você. Ela falou assim, você fez uma música pra mim? Eu falei, ela já tá pronta. Qual que é? E eu falei com ela, não chore, quem cuida de você não dorme. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Amém. São artistas também, hein? Palmas pra vocês. Não.
Vambora. Vamos lá. O telefone até parou aqui, ó. Vamos lá. Vamos na próxima pergunta do Natan, mas eu sei ela de cor. Nós estamos falando que muitas vezes os aliciadores, eles têm uma abordagem, Sim. né? Compra um marmitex para mim. Eu já vi ele usando aquilo que a criança gostava, porque, gente, eu sempre vou te informar que tem criança que gosta de baralho, né? Sim. As várias jogatinas do baralho, cedo. Então, essas crianças eram abordadas e eu vi ele falando, vamos lá em casa, vamos jogar. É legal. Mas ali começa um relacionamento que depois tem grandes consequências, né? Mãe, pai, tem grandes consequências. E para abordar essas crianças, pré-adolescentes e jovens e adolescentes, para trazer para essa área que você trabalha, mostrando eles essa situação nova, como que o Natan faz? Então, é aí que eu sempre me coloco em um lugar de igualdade, né? Porque o que a gente vê que causa muito afastamento às vezes é pessoas quererem se sair por cima, ter o ar de superioridade, né? Assim, eu tenho formação, eu tenho experiência, eu tenho emprego, eu sou melhor que você, então você tem que me escutar e me obedecer. E isso é impossível, né? Ainda mais que a gente sabe que a juventude é rebelde, né? Muita emoção, é a fase que a gente começa a criar consciência de classe, de percepção do mundo ao nosso redor, as desigualdades. Então, assim, eu me coloco em pé de igualdade com eles, né? Muitas das vezes, por eles não saberem as coisas, que eles podem ter um certo receio, né? Então, por exemplo, nas oficinas que eu faço, eu já lidei com diversos casos, assim, de jovens na criminalidade, ou passando com muita dificuldade. E o que eu faço é me aproximar deles com um exemplo real mesmo, né? Verdadeiro, da minha vida. Então, assim, um exemplo que eu vou citar, né? Obviamente não citando nomes, um jovem me relatou que ele está passando dificuldade em casa e passava necessidade mesmo, né? Questão assim de fome. Então eu mandei a real e falei que sei o que ele está passando, que eu já passei por isso. Assim como inúmeras pessoas, assim, até a gente sabe que onde a gente vive tem muita gente que passou, passa ou infelizmente pode correr o risco de passar, né? Então, assim, quando ele percebe que, pô, esse cara aí, ele viveu a mesma coisa que eu vivi, então ele sabe. Fica mais tranquilo a situação. Tipo assim, não, então ele se reconhece, ele se vê em mim, né? Então ele olha pra mim e fala, não, ele é parecido comigo, ele já vivenciou a mesma coisa, então aí ele aceita, às vezes, o encaminhamento, né? Igual o programa do governo que eu trabalho, ele tem essa possibilidade de, às vezes, conseguir auxiliar o jovem, ele conseguir uma cesta básica, né, através da prefeitura, ou às vezes conseguir ali um emprego, né, seja de jovem aprendiz, ou às vezes o primeiro emprego, né, na maioridade, né, depois dos 18. São ferramentas que eu utilizo, sabe? Então é isso mesmo, não tratar ninguém como se fosse inferior, né? Tipo, você é burro porque você não sabe o que eu sei. Isso aí não dá para existir aqui no nosso meio, que é sobre a comunicação não violenta, né? Então a pessoa vai sentir ali o carinho, né, o acolhimento, dessa forma, sabe? Obviamente, eu acho que assim, acho que a outra parte, essas duas coisas são as principais. É a mesma linguagem. Então, assim, do jeito que eles conversam comigo, eu converso com eles também. As gírias, os assuntos, né? Você já viu esse joguinho aqui no telefone? Já vi, eu gosto também e tal. Então, assim, é andar junto mesmo, parceria. Se eu não conheço, não, me apresenta aí, eu quero saber, não, como é que eu faço pra jogar com você? Ou, o que você gosta de fazer? Então, vamos lá, então, né, participar. Agora, diante do que ele está falando, a gente também manda um recado aqui com carinho para a nossa elite. Empresários, invistam em projetos que estão, sabe, interessados em realmente fazer a diferença na vida da comunidade local. Invista, procura, toma saber se funciona mesmo, sabe?
há várias maneiras de saber se aquele trabalho é sério ou não. E se você vê que é sério, trabalhe ajudando isso. Isso não é para o projeto apenas, isso não é para o jovem que está lá fora agora cometendo infrações apenas, isso é para você também. Você pode trabalhar fazendo a diferença para que essas pessoas tenham novas oportunidades, formem parcerias com projetos para dar emprego, sabe? É um clamor verdadeiro, sabe? Sai do meu coração com verdade. Venha, conheça o projeto Algo Novo, conheça outros projetos aí perto de você, que no YouTube eu vou falar com o país inteiro, quiçá fora do país, sabe? Faça a diferença para mudar. Nós às vezes sentamos e reclamamos muito que está tudo ruim, mas se nós nos unirmos, nunca houve em nenhuma história, em nenhuma época, que a união realmente não transformasse situações. Nunca houve. Toda vez que se une, há uma resposta positiva. Quem sabe está na hora de fazer mudar, começando de nós. Exatamente. Assim como esse rapaz está fazendo aqui. Você falou que não é meio travado para dança, mas tem um grupo de hip hop, não tem? Sim, tenho. Olha aí, vamos falar sobre isso agora. Para você que gosta, jovem. Então, a cultura hip hop, ela muito se fala sobre 4 elementos básicos, né? Os pilares, que é o quê? O DJ, que vai tocar a música, o mestre de cerimônia, que é quem vai falar e comandar o evento, né, assim dizer, o dançarino, né, os chamados B-boy ou B-girl, que vem, o B é do breaking, né, da breakdance, e também os grafiteiros, né, que fazem as pinturas. Mas dos fundadores dessa cultura, eles acreditam assim que existem 9 pilares. E os outros pilares vêm do quê? A economia que gira em torno, porque se a pessoa está dançando, ela tem uma roupa específica, tem alguém assistindo, né? Tem alguém filmando, então assim, tem muita coisa ao redor daquilo. Exatamente. Aí, por exemplo, tem a moda, né? Que eu citei da vestimenta das pessoas, mas também o dialeto, porque assim, a gente sabe que tem as gírias, elas sempre estão mudando, né? A linguagem é uma coisa que muda sempre. E se eu estiver esquecendo de algum... eu lembrei, o último. Tem um beatbox, né? Porque quando não se tinha a condição de ter os equipamentos, ele fazia com o que tinha, né? Que é o próprio corpo. Então fazia a música com a boca mesmo, né? Daí que tem. Então assim, eu tenho um grupo de hip hop chamado Batalha do SB, que a gente faz no Sevilha B, e a minha vontade é essa, né? Trabalhar com todos esses elementos, trazer a economia mesmo, que as pessoas possam ter uma remuneração digna, né? Às vezes achar um trabalho ali, e todos os outros elementos, né? Trabalhar com a dança, trabalhar com a pintura, com as batalhas de rima em si, né? Que é o que é muito em alta hoje em dia. Interessante. Então, assim, são muitas oportunidades, né? Então, eu tenho o meu grupo para isso, o hip hop em todos os seus novos elementos. Muito interessante. Olha aí, ó. Ele tem vários sonhos em cima disso. Vem conversar conosco. Tem alguma dica que você gostaria, uma mensagem, de passar para esse jovem que está nos ouvindo agora, ou para outra pessoa, né? Uma área governamental, uma entidade, que você gostaria de falar para finalizarmos? Acho que a mensagem que eu queria passar vai servir para todo mundo, né? Tanto para os jovens quanto para instituições e quem quiser. É buscar saber ter o respeito, né? Assim, como as coisas estão muito aceleradas hoje em dia, às vezes os jovens chegam, acham que já sabe o que está fazendo, que não precisa aprender com ninguém, que não deve respeitar ninguém. Eu faço, então eu sou o melhor, e vocês têm que me ouvir. Mas assim, o hip hop é uma cultura que existe há mais de 50 anos, né? Ele foi reconhecido como cultura porque não é só aqui no Brasil, né? Não é só lá nos Estados Unidos, é no mundo inteiro que as pessoas fazem isso. Então, assim, é conhecer mesmo, assim, o respeito que tem entre esses pilares da cultura e o respeito fora da cultura também, né? Porque a cultura hip hop ele também é
uma filosofia de vida. Então, o conhecimento, o amor ao próximo que a gente pega dentro da cultura hip hop, ele não serve só para aquele evento ali, né? Então, ele é para a vida toda, para todas as áreas. E eu acho que essa é a mensagem, entendeu? O respeito, saber chegar, saber sair. Fica aí a dica. O hip hop, o trabalho, o grupo que ele tem, não é apenas para dançar. Vocês viram aqui que ensina de tudo um pouco. E é uma cultura bem antiga, exatamente para dar continuidade a esse trabalho. Seja bem-vindo. Venha participar conosco. O projeto Algo Novo te coloca em contato com o Natan. Vem para cá. Quero agradecer. Maravilhoso bate-papo. Vamos marcar isso de novo? Vamos, ainda faltou muita coisa para falar aqui. Demais. E passou rápido. Então, vamos nos encontrar novamente. Muito obrigada. Obrigada, Carla Regina. Amém. Tamo junto até quarta-feira que vem, se Deus quiser. Um detalhe importante aqui, Natan, passa para nós o dia, o horário que você está se apresentando com os meninos ali. Beleza. Toda semana, de terça e quinta, de 6h30 até as 9, eu faço a oficina. E de 15 em 15 dias, ou seja, 2 vezes por mês, nas sextas-feiras, inclusive hoje, a gente se encontra lá na praça e faz o evento da batalha. Você tem um endereço onde esse menino pode procurar diretamente? Sevilha B, Avenida Maranhão, na Praça do Lula. Sevilha B, Avenida Maranhão, Praça do Lula, aqui em Ribeirão das Neves. Qualquer coisa, vocês entram em contato com o nosso telefone. Sim. Que a gente orienta para você chegar lá. Muito obrigado, você. Obrigada. Foi uma ótima conversa. Foi muito bom conhecer vocês, o projeto, e foi muito produtivo, né? Bom mesmo a gente passar todas essas mensagens. Tem gente que quer e não sabe onde procurar. Exatamente.